Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia, Goiás. A nossa reflexão de hoje vai mergulhar lá em Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Sabe essa passagem? Ela é fundamental para a gente entender um desafio que, convenhamos, todo mundo enfrenta, né? A jornada do discípulo diante da tentação. E vamos ver como o exemplo de Cristo é, na verdade, o nosso mapa para a vitória. Pois é, o tema da lição é justamente esse, os discípulos e a tentação. Mas olha que interessante, antes da gente focar na nossa jornada, a gente precisa olhar para aquele que foi na frente, o nosso mestre. Porque a maneira como ele enfrentou esse desafio, gente, não é só uma história bonita, não. É o nosso manual de instruções, o nosso guia para vencer. E é exatamente aí que o texto de Lucas ganha uma força tremenda. Ele não está só contando o que aconteceu, não. Ele está nos dando o fundamento, sabe? O alicerce da nossa vitória, o modelo perfeito de como a gente pode prevalecer. Então, bora lá desvendar as estratégias que estão contidas nessa passagem. Vamos ler com calma, prestando atenção em cada detalhe. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Perceberam? A primeira chave, o segredo da vitória de Jesus, já é revelado aqui, antes mesmo da batalha começar. Tudo se resume a uma coisa: preparação e capacitação que vem de Deus. E isso nos leva a uma pergunta que vai ser o nosso guia hoje. O que esse momento de Jesus no deserto realmente nos ensina? O que ele revela sobre como a batalha espiritual funciona? E mais importante, quais são os princípios que nós, como seguidores dele, podemos aplicar no nosso dia a dia? Pois bem, o primeiro princípio, aquele que é a base de tudo, está logo ali no comecinho do versículo. É impressionante. Antes de qualquer luta, antes de qualquer tentação, a palavra já nos mostra de onde vinha o poder de Jesus. A resposta é simples: ele estava preparado. Mas o que significa isso na prática, ser cheio do Espírito Santo? Olha, não tem nada a ver com a nossa própria força, com autoconfiança, sabe? É sobre ser capacitado por Deus para aquilo que vem pela frente. A vitória de Jesus, ela não começou lá no deserto, não. Ela começou muito antes, na comunhão dele com o Espírito. E a lição para nós hoje é exatamente essa. A nossa força não vem de nós mesmos. Ela vem do alto. Então, o ponto principal é esse, gente. É como dizem, né? Ninguém espera a chuva começar para consertar o telhado. A vida de comunhão, essa busca diária pela presença de Deus, esse se encher do Espírito Santo, essa é a nossa preparação. É o que nos fortalece hoje para as provações que, a gente sabe, uma hora ou outra vão aparecer. Agora vamos falar do cenário, o deserto. Quando a gente pensa em deserto, a primeira imagem que vem à mente é de um lugar ruim, né? De abandono, de castigo. Só que a Bíblia nos dá uma outra visão, uma perspectiva totalmente diferente. O deserto pode ser um palco, um lugar escolhido por Deus. Para quê? Para encontro, para a gente aprender a depender dele e para nos fortalecer. O deserto de Jesus foi literal, né? Com solidão, fome, um confronto direto. E os nossos desertos? Bom, os nossos desertos de hoje podem ser uma dificuldade financeira, a dor da perda de alguém que a gente ama, uma luta interior que ninguém vê, mas o propósito, no fim das contas, é o mesmo. É exatamente nesses momentos, quando a gente se sente mais fraco, que a nossa dependência de Deus se torna real e a nossa fé se fortalece de verdade. E aquele número 40 dias não está ali por acaso. Na Bíblia, o número 40 sempre aponta para um período completo de provação, de teste, de preparação. Pensa bem, foram os 40 dias de Moisés no monte, os 40 dias do dilúvio, os 40 anos de Israel no deserto. É um tempo simbólico onde as nossas fontes, as nossas forças se esgotam para que a fonte de Deus possa finalmente jorrar na nossa vida. Ok, então a gente viu o modelo, o exemplo perfeito de Cristo. Mas a pergunta que fica é, e na prática? Como é que a gente aplica isso? Pois é, a passagem de Lucas não deixa a gente no escuro, não. Ela ilumina um caminho bem claro, com passos que a gente pode e deve seguir. E os passos são bem diretos. Primeiro, andar em espírito. O que é isso? Significa que a preparação não é um evento, é um estilo de vida, é algo contínuo. Segundo, orar e vigiar. É manter o canal de comunicação com Deus sempre aberto e ficar de olhos bem atentos. E o terceiro passo? Confiar na palavra. Essa foi a única arma de ataque que Jesus usou, e a única que a gente precisa também. E tudo isso nos leva à verdade aplicada da nossa lição, que, olha, resume tudo de forma perfeita.
A vitória sobre a tentação não é um talvez, um quem sabe. É uma possibilidade real, mas ela não acontece do nada, por acaso. Ela é alcançada pela graça de Deus, que nos dá a capacidade, e pela nossa parte, que é perseverar em oração e vigilância. E isso tudo nos deixa como uma reflexão final para levar para a vida. Quando a gente olha para Jesus, sendo guiado pelo Espírito, enfrentando o deserto e saindo vitorioso, isso tem que ser um encorajamento gigantesco para nós. Porque pense bem, o mesmo Espírito que o capacitou está à nossa disposição. A mesma palavra que ele usou é a nossa espada. A vitória dele é a garantia da nossa vitória. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todas vocês.